Bom dia! Hoje é dia 20 de março e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã e o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa palavra, essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8 e Efésios 5, versículo 25. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando pelo devocional da manhã. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro Cantares de Salomão. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão, um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor de um homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor, que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se pergunta se o livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essas questões nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período de reis vieram a ser homenageadas, mas o lugar de Cantares no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos, Megigot, para dias de festas especiais, e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantares de Salomão é uma comparação absoluta em hebraico. Significa tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. Podemos dizer, ao estilo de Salomão, encontramos isso mencionado 7 vezes. E além disso, o título rei. De acordo com 1 Reis 4, versículos 32 e 33, Salomão escreveu 1005 canções e ele tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas essa canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou entre 970 e 931, a época da escrita teria que ter sido fixada em meados do século X a.C. O Cantar de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro seguinte pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva, as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção sétupla do nome de Salomão também seria um refrão. Objetivo da escrita. Os expositores de Cantar de Salomão têm diversas maneiras de pensar, o tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já havia sido prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele. E apesar da vontade do rei, outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pensa que a origem se encontra nos hinos do culto babilônico de Tammuz, que é a idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas todos desejam um firme alicerce escriturístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse mil esposas, 1 Reis 11, versículo 3, seu coração não estava satisfeito, apenas uma simples pastorinha foi capaz de dar-lhe o amor e a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Gênesis 2:18 e 2:24. Isso nos leva à questão de qual propósito o Espírito Santo estava perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel.
Os pais da igreja interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação do remanescente judeu fora de Israel com o seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas é a noiva, a esposa do Cordeiro. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é a base na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas nas ceias da boda do Cordeiro. Em Cantar de Salomão, entretanto, Salomão, como rei, é um tipo de Cristo, como verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente a noiva ainda não tendo uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo, além de outras pessoas são apresentadas, as filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva, mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, em seguida, o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme até que finalmente ela goza plenamente seu amor. Este desenvolvimento de amor confiança, bem como a experiência de amadurecimento, encontra sua expressão nas seguintes palavras da noiva: Meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta entre os lírios. Capítulo 2, versículo 16. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e seu desejo é para mim. Capítulo 7, versículo 10. Nem é preciso dizer que o livro Nem precisa dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje. Portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades: a linguagem de cantares de Salomão. Como com os judeus ortodoxos, encontramos a tradição de que homens com menos de 30 anos não deveriam ler cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados e, portanto, o estimaram muitos. Essa atitude também se aplica a nós. Cantar de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pitagórica especial. Aqui essa linguagem pitagórica de amor, cheia de expressão florida, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nenhum oriental, nenhum hebreu considerava este livro uma descrição de paixão voluptuosa. Tal julgamento está reservado a uma chamada civilização ocidental cristã, que até meados do século XX tornava tabu tudo que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinos surgiram, a parte do sul com Jerusalém e a parte do norte com Samaria como capital. Esses dois reinos que surgiriam do reino materno são chamados de filhas de uma só mãe, em Ezequias 23. Cantar de Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem bela noiva unida ao rei, o Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparado ao remanescente judeu crente. Agora isso significa que Cristo tem duas noivas, que o remanescente crente de seu povo terreno e a esposa celestial, a Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões: diferentes ilustrações sobre o relacionamento diversos em épocas totalmente diferentes, sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionadas. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontecerá após seu aparecimento na terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontecerá mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 2, Canção de Salomão, Em Busca do Amor.
Ministro, diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e o espírito de contento entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funcionará se o Espírito de Deus, e fico feliz que não funcione, pois suas paralisações e quebras chamam nossa atenção para o fato de que sua existência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejado para educar cristãos viris que não tornarão sua fé em segunda mão. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cantos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Meu amado, Cântico dos Cânticos 2, versículo 8. Esse era o nome de ouro pela qual a igreja antiga, em seus momentos mais alegres, costumavam chamar o ungido do Senhor. Quando o tempo do canto dos pássaros chegou e a voz da rola foi ouvida em sua terra, sua canção de amor foi a mais doce entre todos, enquanto cantavam: O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta seu rebanho entre os lírios. Sempre em seus louvores ele o chama por esse nome cantador, meu amado. Mesmo no longo inverno, quando a idolatria seca do jardim de Deus, seus profetas encontraram espaço para colocar o fardo do Senhor um pouco de lado e dizer, como Isaías: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado e a respeito de sua vinha. Embora os santos nunca tivessem visto sua face, embora ainda ele não tivesse feito carne, nem habitado entre nós, nem o homem tivesse vislumbrado a sua glória, ele sempre foi a consolação de Israel. A esperança e a alegria de todos nós escolhemos o amado de todos que se punham diante do Altíssimo. Nós, nesse dia de verão, a igreja também estamos acostumados a falar de Cristo como o mais amado de nossa alma e sentir que ele é muito precioso, o primeiro entre 10.000 e totalmente adorável, tão verdadeiro que a igreja ama Jesus e declara que ele é seu amado, que o apóstolo ousa desafiar todo o universo e separá-la do amor de Cristo e declara que nem a perseguição, nem a angústia, aflição, perigo ou espada são capazes de fazê-lo, pois ele alegremente se orgulha. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ah, que conhecemos mais de ti, possa pois és o sempre precioso. Minha única posse é teu amor, abaixo na terra ou acima no céu. E ainda não tem outro lugar. E embora com terno fervor eu oro e te imploro dia a dia, não te peço nada mais. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Perspectiva do livro. A cidade era a capital regial proconsular da Ásia, a cerca de 1,5 km da costa marítima. Era o grande centro político, comercial e religioso da Ásia. Era notável por causa de duas estruturas presentes no local. A primeira era o grande teatro, o qual tinha capacidade de 50.000 pessoas, e a segunda era o Templo de Diana, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Ele tinha 104 metros de comprimento e 50 metros de largura, feito de mármore brilhante, suportado por uma floresta de colunas com 17 metros de altura e tendo ficado em construção por 220 anos. Sua grandeza fazia como que ele fosse o centro de influência do culto a Diana, sobre o qual lemos em Atos 19, versículos 23 ao 41. A estátua, com seus muitos seios, era o símbolo de fertilidade da natureza. Próxima a Roma, Éfeso era a cidade mais importante a ser visitada por Paulo. Ela foi chamada de terceira capital do cristianismo, sendo o centro do trabalho da Ásia, através do qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente as sete igrejas da Ásia, às quais Jesus enviou as sete mensagens de Apocalipse. Jerusalém sendo o berço do poder, a primeira capital, e Antioquia, o centro do trabalho missionário, é a segunda.
A obra de Paulo em Éfeso. Ele a visitou no retorno de sua segunda jornada missionária, deixando Áquila e Priscila lá. Em sua terceira jornada missionária, ele passou 3 anos lá. Durante sua segunda visita, ele influenciou o local e afetou a adoração de Diana a tal ponto que despertou oposição dos adoradores, fazendo que fosse necessário que ele partisse para a Macedônia. No retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a 48 quilômetros de distância, e chamou os anciões de Éfeso, os quais ele entregou seu discurso de despedida. A epístola. O conteúdo dessa epístola é bem semelhante àquela epístola aos Colossenses, embora também tenha uma grande diferença quanto a ela. Cada livro tem uma metade doutrinária e metade prática. Colossenses discute a cristandade ou Cristo como a cabeça da igreja, enquanto Éfeso discute a igreja ou a igreja como o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Em Éfeso, Cristo ascendido é visto em sua igreja. Em Colossenses, temos Paulo em uma arena aquecida por controvérsias. Em Éfeso, ele está meditando claramente sobre um grande tema. Já foi dito que essa carta contém a verdade mais profunda já revelada aos homens, e a igreja de Éfeso era talvez a mais bem preparada de qualquer outra para ser a guardiã dessa verdade, dado que a longa estadia de Paulo com eles os preparou para ouvi-la, e estando essa epístola pode ter sido escrita como uma carta circular para ser enviada a muitas igrejas, sendo Éfeso uma delas. Data, provavelmente escrita em Roma em 62 ou 63 depois de Cristo. Tema: a igreja, o corpo místico de Cristo. Análise, a gente vai ler sobre o capítulo 5. Os deveres individuais em suas relações domésticas. Quando a fé começa na alma, é simplesmente olhar para Jesus e talvez, mesmo assim, haja tantas nuvens e tantas dificuldades em ver, que é preciso que a luz do Espírito brilhe na cruz antes mesmo de poder ver. Depois que a fé crescer em um pouco, ela passa a olhar a Cristo para vir a Cristo. A pessoa que fica distante e olhou para a cruz, eventualmente ganha coragem e confiança suficiente para correr até a cruz. Alguns, entretanto, não correm, mas precisam ser puxados antes mesmo de rastejar até a cruz, e mesmo depois de serem levadas, só conseguiriam marcar à medida que se aproximam de Cristo, o Salvador. Neste ponto, a fé vai um pouco mais longe até que possa agarrar-se a Cristo. Começa a ver suas excelentes qualidades e se dedica a ele pouco a pouco. A fé se torna cada vez mais convencida de que ele é um verdadeiro Cristo e um verdadeiro Salvador, e certo por si mesmo. E quando a fé chega a este ponto, ela vai mais longe e se apoia em Cristo. A fé se apoia em seu amado e lança todas as suas ansiedades, tristezas sobre aquele ombro abençoado e permite que todos os seus pecadores sejam engolidos no grande mar vermelho de sangue do Salvador. A fé pode ir mais longe, tendo visto Cristo e corrido em direção a Ele, agarrando e apoiando nele. A fé, humildemente, mas corajosamente, reivindicando tudo o que Cristo é, tudo o que Ele fez. A fé confia somente nisso. A reivindica tudo isso para si mesma. A fé se eleva à plena segurança. Nada deste lado do céu traz mais alegria do que isso. E essa é a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Agora vamos ver o nosso devocional da noite. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Efésios 5, versículo 25. Que exemplo de ouro Cristo nos dá aos seus discípulos. Poucos mestres poderiam se aventurar em dizer: se quiser praticar meus ensinamentos, imite a minha vida. Mas como a vida de Cristo é a transcrição exata da virtude perfeita, ele pode indicar a si mesmo como paradigma da santidade. Assim como o mestre que a ensina, o cristão não deveria tomar nenhum outro modelo além de Cristo. Sob nenhuma circunstância deveríamos nos contentar, a menos que reflita a graça que estava nele. Como um marido, o cristão deve olhar para a imagem de Cristo Jesus e copiá-la. O verdadeiro cristão deve ser um marido como Cristo é de sua igreja. O amor do marido é especial. O Senhor Jesus
Cultiva por sua igreja um afeto peculiar, que o coloca acima do resto da humanidade. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Sua igreja é a favorita do céu, o tesouro de Cristo, a coroa de sua cabeça, o bracelete de seu punho, o escudo de seu coração, o centro e o núcleo de seu amor. O marido deve amar sua esposa como um amor constante, pois Jesus ama a sua igreja. Ele não varia em sua afeição, mas pode mudar de forma como demonstrá-lo. Porém, ele continua com a mesma. O marido deve amar sua esposa como um amor duradouro, pois nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O marido verdadeiro ama sua esposa com amor sincero, fervoroso e intenso. Não é uma mera declaração insincera. Ah, amado, o que mais Cristo poderia ter feito para provar o seu amor do que ele fez? Jesus teve um amor encantador por sua esposa. Ele despreza sua afeição e se deleita com sua doce confiança. Cristão, você pensa sobre o amor de Jesus, o admira e o imita? Como você também em Cristo amou a igreja, esta é a regra e a medida de seu amor em seus relacionamentos domésticos? E esse é o nosso devocional do dia 20 de março. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia. E tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de fim de semana e até